Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão BI, o podcast da Bluehem Inc., que te conecta com os vários especialistas das melhores disciplinas da incorporação imobiliária e do ambiente construtivo. Muito obrigado por você estar aqui, dedicando um tempo ao nosso conteúdo e também fortalecendo um pouco mais a sua parte de gestão e profissionalização da sua empresa. Nós temos um bate-papo muito interessante hoje. Vamos falar sobre contabilidade voltada para o ambiente de construção civil e incorporação imobiliária. Temos aqui hoje uma especialista no assunto que trabalha aqui em Balneário Camboriú na Nortan Contabilidade. Sara, muito bem-vinda e obrigado por estar aqui. Muito obrigada, por abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho de contabilidade. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, trazendo esse bate-papo sobre contabilidade. Contabilidade é, sem dúvida, uma das disciplinas especiais dentro do âmbito da construção civil. Não só pela questão tributária, mas pela questão gerencial. Sara, explica um pouco para a gente o que te faz diferente. Por que você é uma contadora especialista? Ou por que você é uma contadora que se posiciona no mercado de trabalho, no ambiente da contabilidade, como uma especialista? Então, Pedro, eu me considero uma especialista no assunto quando a gente vai falar de contabilidade. Primeiro, pelos anos de experiência, são muitos anos, e durante todos esses anos eu trabalhei não só em contabilidades, mas também em empresas da área da construção civil, empresas no Paraná, empresas grandes, empresas que prestavam serviço para empresas grandes. E isso fez com que eu tivesse uma noção um pouco melhor, não só do lado da contabilidade, mas do lado de estar dentro da empresa. E muitas vezes o contador, ele começa trabalhando apenas em escritório de contabilidade e segue a vida toda. Ele não enxerga o outro lado. E acho que enxergar esse outro lado de estar dentro de uma empresa fez total diferença. Não só como contadora dentro da empresa, mas também como funcionário dentro de outras empresas, entendendo de toda a parte fiscal, contábil. Isso faz com que a gente tenha uma visão mais abrangente do mundo da contabilidade. Ela não fica totalmente limitada. E hoje também dentro da Nortan nós trabalhamos com pilares. Então cada contador hoje, sócio da Nortan Contabilidade, ele é especialista numa área específica. No meu caso, fiscal e contábil. Então dentro da Nortan nós temos a pessoa que vai falar só sobre o departamento pessoal, só sobre o fiscal contábil e só sobre o societário. E isso limita, que a gente consiga ter uma área mais abrangente no estudo e consiga se especializar melhor sobre isso. No meu caso, fiscal e contábil. Fantástico, vai se aprofundando cada vez mais, né? E você tem experiência também com estruturação de equipes? Sim, estruturação de equipes, tu diz dentro das empresas? Na estruturação da equipe, do time contábil, por assim dizer, não só nas empresas que você atuou, que assim, dentro da empresa, mas também da Nortan, não foi mais ou menos assim? Dentro da Nortan também. Quando eu entrei, eles não tinham tanto esse pilar, mas a gente estruturou dessa forma na parte dos sócios, assim também como na parte dos funcionários. Então, a gente consegue fazer esse trabalho. Antes de eu entrar na Nortan, eu estruturava contabilidades. Então, dentro das contabilidades, eu fazia um serviço bem específico, bem consultivo. Eu entrava dentro da contabilidade, já pela minha vasta experiência, e estruturava a contabilidade, determinando processos. Então, foi uma área bem bacana, que daí eu não era contadora dentro do escritório, mas eu estruturava processos dentro de outro escritório. E isso fez com que eu trouxesse amigos contadores, e hoje a gente consegue trocar ideias. Então, foi um momento bem bacana. Estruturar as equipes, estruturar os processos de outras contabilidades, era um serviço que eu prestava antigamente. A gente falou várias vezes a palavra contabilidade, a Sara ia até o escritório do cliente, e ajudava o cliente dele, que tem um negócio que não é de contabilidade, a estruturar a equipe dela, a equipe desse cliente, a equipe de contabilidade desse cliente. E acho que é isso que você fez durante um período. Você está fazendo ainda essa função? Não, hoje eu não faço mais, porque realmente a partir do momento que eu entrei na sociedade ali da Nortan, acabei deixando esse projeto um pouco ali de lado. Sim. Ainda auxilio os amigos, colegas contadores, mas hoje o meu foco é basicamente 100% dentro da Nortan Contabilidade. E dentro da Nortan a gente trouxe um pouco dessa ideia, dessa separação, porque tu concorda que hoje a contabilidade, se você for ler contabilidade, for ler tudo que se fala sobre isso, é um assunto muito amplo. A gente vai falar sobre o departamento pessoal, sobre o fiscal, contábil, societário. Então, assim, tem várias regras. E quando você entra dentro de uma contabilidade que nós temos especialistas, você se sente muito mais seguro. Então, hoje um cliente, quando ele senta com a gente, seja no momento de uma empresa que ele está abrindo, ou seja de uma nova estruturação, ele vai falar com 3 especialistas. Isso tem um peso maior. Sim. Traz uma segurança maior para o cliente também. Eu queria já trazer um tópico que está muito na moda, Sara. Você mencionou dessas
funções da contabilidade dentro de uma empresa. Se está muito na moda agora, principalmente na construção civil, com todo esse crédito e fundos imobiliários entrando, a parte de governança, né? Se fala também due diligence, que a gente adotou uma palavra em inglês, sendo que até onde eu entenda tem a mesma palavra em português, mas enfim. Então, due diligence, governança, qual que é a relação dessas coisas com contabilidade? É que quando a empresa ela conhece exatamente todos os processos, ela conhece a fundo o que está dentro da empresa, eu não digo parte superficial, eu digo saber números, eu digo saber processos, eu digo entender exatamente o que está por trás ali, o que faz a diferença dentro da empresa, ela pode criar tanto um setor ali interno, e esse setor interno ele pode conversar diretamente com a contabilidade. Por exemplo, vou trazer o caso que nós estamos falando de construção civil, né? Já tive um cliente que a gente começou com ele do básico, do zero. Ele construiu tudo. Então, ele tinha uma parte muito bem estruturada dentro da empresa dele, o que facilitava totalmente o nosso trabalho na contabilidade. Então, os números, eles eram claros. A gente não tinha confusão de absolutamente nada. Então, toda a parte de compliance, toda a parte estrutural dentro da contabilidade dele, interna da empresa dele, exatamente refletia dentro da contabilidade nossa o que estava lá. Então, tu concorda que é muito mais fácil? Porque, às vezes, a construtora, ela vai... Assim, é um monte de documentos, ele não consegue organizar tudo aquilo. No caso dele, ele conseguia. E isso fazia totalmente a diferença da gente conseguir prestar um bom serviço. Porque a contabilidade, ela começa na empresa do cliente. Ela não começa na contabilidade, ela começa lá. Então, a contabilidade, ela trabalha com algo que já aconteceu. Então, se o cliente passa para mim a mão no telefone e fala, Sara, tô com um problema assim, assim, tu consegue me ajudar? Eu vou conseguir prestar um serviço muito mais consultivo para ele. Agora, quando a coisa simplesmente acontece, eu só vou saber depois de um mês, aí eu vou ter que começar a puxar o emaranhado de fios para conseguir resolver aquilo que aconteceu. Então, ele ter esse setor, ele ter esse compliance, ele ter toda essa parte de governança dentro da empresa dele vai fazer a diferença na contabilidade, com certeza. Talvez a governança está muito preocupada, está muito focada em transparência, né? Em organização, processos, que foi uma palavra que você trouxe algumas vezes, né? Profissionalização e entender que uma venda começa aqui, daí você tem um contrato, você tem um recebimento, você tem uma inadimplência, e se a inadimplência ocorreu, acontece tal coisa, né? Então, todo você poder rastrear todo esse vai e vem de dinheiro, de informações, é o que torna a governança e o compliance tão requisitado hoje em dia, e acho que a contabilidade está podendo ajudar muito nisso, porque tudo deixa marca no dinheiro, por assim dizer, né? Exatamente, a gente consegue ter um rastro do que aconteceu. Eu não estou dizendo, né, que é o caso dos seus clientes, eu acredito que não, né? Os seus clientes com certeza são bem organizados, mas quando a gente fala de clientes que não têm uma organização dentro da empresa, fica difícil, porque se o cliente chega até mim e fala, Sara, eu preciso de um balanço para uma linha de crédito ou alguma coisa assim, e a gente apresenta um documento que não é fiel àquilo que está acontecendo, as informações elas já foram perdidas. Eu sei que, como eu falei, não é o caso dos seus clientes, mas existem muitas construtoras, empreiteiras, corretores, enfim, que eles meio que se perdem naquilo que acontece. E muitas vezes aquilo não é só culpa dele. Por exemplo, hoje a gente tem vários empreiteiros hoje dentro do nosso escritório, e qual é a maior dificuldade deles? Mão de obra. Os funcionários deles, vamos colocar funcionários entre aspas, eles não querem ser registrados. Entende? Eles querem simplesmente trabalhar hoje, recebem o dinheiro amanhã, daqui a pouco eles voltam a trabalhar, daqui a pouco eles não querem mais, eles vão um dia, não vão no outro. Isso cria totalmente uma insegurança jurídica para eles. E a maior dúvida deles é falar assim, Sara, como que eu vou pagar esse pessoal? Eu quero registrar, mas eles não querem ser registrados. Como que eles pagam esse pessoal? Eu pago por dentro do banco, eu tiro o dinheiro e coloco lá. Então, isso também é um problema que não é gerado pela empresa. É gerado por uma sociedade que simplesmente eles não querem. Cultural. Cultural, isso, essa palavra, cultural. Eles não querem, né? Eu digo isso com propriedade porque meu marido tem uma empresa dessa forma e é muito difícil. É muito difícil ele conseguir colocar uma pessoa registrada e fazer aquilo acontecer. Então, isso também traz uma insegurança para eles, né? Tu concorda que muitas vezes as construtoras preferem contratar empreiteiras para fazer o serviço do que dispor da mão de obra propriamente delas? Então, é insegurança e isso vai refletir diretamente na contabilidade. Diretamente, completamente. Legal, mas você trouxe um tópico aqui, né? Que por muitas vezes vamos dizer assim, é uma força mercadológica, no sentido do empreendedor, mesmo aquele que queira estar organizado, ele tem dificuldade de atrair essa mão de obra, dificuldade de atrair, de vender a ideia de que, olha, participando aqui dessa iniciativa comigo, né, você vai ter o teu salário em dia e tal. O cara quer o salário no dia, ele quer ganhar por diária, enfim.
E aí, como é que faz? É que nem a gente estava falando, isso é cultural. É cultural. Esse realmente é um problema, talvez seja um problema da nossa região, assim como pode ser problema de outras regiões, porque aqui a pessoa vem passar o Natal, aqui em Balneário Camboriú a pessoa passa o Natal, fica e ela resolve ficando. E isso traz com que uma insegurança, porque hoje ele está aqui, amanhã ele pode estar em outro lugar. Então, por experiência, eu vejo que a pessoa começa a trabalhar, na sexta-feira ela recebe a diária dela da semana toda, na semana que vem ela não volta. Imagina a insegurança de você começar uma obra, ter os custos da sua obra ali, e na Sim. segunda-feira tu não tem mão de obra para trabalhar. Sim. Isso é uma coisa real que ocorre hoje com muitos dos nossos clientes. E é o que acontece? A gente sempre coloca um apoio jurídico. Porque a primeira alternativa que eles querem é ir para o MEI. Então, eles querem abrir um MEI e eles querem ter toda uma questão de contrato de prestação de serviço, receber e não ser tratados como funcionários. Mas isso é uma insegurança jurídica. Então, sem um respaldo de um advogado, a gente não consegue fazer muita coisa sobre isso, sabe? Então, eles precisam realmente de um apoio jurídico para entrar nessa questão. Porque muitas empresas hoje que estão com a gente, eles não conseguem realmente contratar o funcionário e fazer com que ele fique, continue. Quem consegue daí a coisa fica mais certinha, porque fica tudo ali na contabilidade, a gente consegue justificar as saídas de salário, então fica tudo mais fácil, né? Mas vem cá, mesmo com, talvez, vamos supor, um contrato de prestação de serviço que é feito com esse pedreiro MEI, né? Bem amarrado. É razoável esperar que o empreiteiro que contratou o pedreiro MEI entre num tipo de processo ou acione judicialmente esse pedreiro MEI? Olha, a gente pode ter linhas de raciocínio aqui, que são bem bacanas. Vamos ver. Imagina só que o pedreiro, ele quebrou o pé. Certo? Uma fratura pequenininha. Foi lá, ele é MEI, ele entrou com a parte ali de INSS, ele foi segurado. Vamos dizer que até que ficou tranquilo ali, vamos dizer. E se ele morre? E se ele cai de um andaime, numa altura e morre? O que a gente faz com a família? Sim. Entende? Então, assim, tem muitas linhas de raciocínio sobre isso. E essa insegurança. Hoje não tem uma legislação específica que diga, esse prestador vai poder ser isso, assim, assim, assim. Ele pode até ser, desde que ele não responda, né? Desde que ele não tenha, ele não esteja ali todo dia. Vou tirar um pouco do contabilizei, assim, né? Tirar um pouco que ele não esteja ali todos os dias, que ele não responda diretamente a você, que ele tenha uma carga horária determinada por ele, que ele seja contratado realmente para fazer aquele serviço. Ele foi contratado para fazer esse estúdio. Então ele vem, faz o estúdio e vai embora. Ele não é subordinado a você. Entende? Então essa parte de parecer funcionário é onde está o problema. Então, com o advogado estruturando bem, aí o advogado, ele mesmo vai estruturar e ele vai conseguir te defender na parte que ele mesmo estruturou. Mas a contabilidade, ela não consegue dar um caminho, uma direção muito assertiva fora do jurídico, entende? Sim, sim. Eu acho que a questão é quando o pedreiro MEI se compromete em fazer uma parede, né? E, que nem você falou, pega o salário de sexta e não volta na segunda. Não volta na segunda. Né? E daí você vai fazer o que? Tá, você tem um contrato na mão. Mas daí você vai acionar judicialmente esse contrato, e qual que é a chance de, mesmo que você ganhe, de levar, por assim dizer, né? Tem uma chance muito grande aí, porque o que acontece? Normalmente esse pessoal ele vai trabalhar todos os dias, e esse contrato ele não ocorre. Ainda se ele ocorresse, ainda era mais tranquilo, mas normalmente esse contrato não ocorre. A gente vai resolver o problema depois que já aconteceu. Sim. E aí é que está a grande questão. A gente está com um cliente no escritório agora, ele tem uma pessoa que trabalha com ele há 4 anos. 4 anos, sendo MEI. Aí ele buscou um advogado, realmente por nossa orientação, né? Ele já estava trazendo essa questão, a gente já estava com muitos lançamentos da contabilidade que era difícil justificar, não tem nota, não tem nada, é difícil justificar. Eu falei, olha, busca um advogado, ele vai estruturar, e a resposta do advogado exatamente foi essa. Vamos estruturar um contrato exatamente muito bem amarrado, para a gente conseguir pelo menos se resguardar um pouco. É 100%? Não é. Mas é muito dessa área. A gente vê que acontece muito em pequenas empreiteiras essa questão. Tá. E vem cá, você mencionou da tua especialidade, né, que é contábil e tributário. Sim. Né? Por que ou de que forma que uma construtora, uma incorporadora se difere dos demais negócios nessa parte contábil e tributária? A incorporadora é mais complexa, não é? Qual que é a diferença? É que muitas vezes contadores que não são especialistas, eles se confundem. Se eu falar construtora, incorporadora e empreiteira, eles não sabem a diferença. Sim. E existe uma diferença, né? Para o incorporador,
para o construtor e para aquele que prestou o serviço. Então, é uma escadinha. O empreiteiro, muitas vezes, vai prestar um serviço para a incorporadora. Às vezes, a incorporadora, ela vai incorporar tudo, ela vai ter o próprio quarto de funcionários e, às vezes, não. Então, começa aí. Esse é o primeiro começo. Eles não saberem a diferença. E quando eles não sabem a diferença de empreiteira, construtora e incorporadora, eles não conseguem fazer a tributação correta. Sim. E é aí que mora o grande problema. Por exemplo, hoje, vamos dizer que você, Pedro, começou a fazer vai fazer um prédio. Comprou ali vai fazer um prédio ou está comprando, fazendo alguns negócios dessa forma. E você diz assim, Sara, eu estou comprando um apartamento agora e eu preciso colocar esse apartamento lá na minha contabilidade. Toma aqui os documentos do apartamento e faz a escrita aí. Dependendo do contador, ele vai olhar para aquele apartamento e vai colocar no imobilizado. Uhum. E daí, quando você for vender, daqui mais ou menos 2 meses, fala assim, Sara, vendi o apartamento. Daí eu falo, puxa, Pedro, tá lá no imobilizado agora, vai por ganho de capital. Mas, se eu fosse uma contadora um pouco mais especialista, né, eu perguntaria, Pedro, ok, o que tu vai fazer com esse apartamento? Quantos anos você quer ficar com ele? Você vai alugar, você vai revender? O que tu vai fazer? Porque se eu coloco esse apartamento no estoque, a gente tá falando de venda. Sim. A gente tá falando de uma alíquota de 5 e pouquinho, então é muito menor, tu concorda? Isso é uma pergunta básica, eu só preciso saber o que tu vai fazer. E muitas vezes isso vai acontecer depois de um mês. Às vezes tu é um cliente mais próximo e vai falar, Sara, já comprei, toma aqui, tá tudo certo. Como às vezes eu só vou descobrir lá no seu extrato bancário depois de um mês que aconteceu. E aí passou para um auxiliar, passou para uma pessoa da contabilidade, eu não vi. Então essa é a diferença. E assim, ó, a contabilidade da construção civil, ela é boa de fazer. Então tem toda uma, sabe, um carinho diferente de estar ali fazendo essa questão da contabilidade da construção civil, porque ela tem muitos diferenciais. E isso faz com que seja legal, né? Da mesma forma que existam contadores que gostam da área médica, existem contadores que gostam, eu gosto da parte da construção civil, porque tem muitas particularidades que a gente consegue demonstrar na contabilidade que a gente tem um valor específico, né? Muitas vezes, um estudo que a gente faz bastante ali no escritório é para entender quando a empresa do Simples, por exemplo, ele é um empreiteiro e tem um desconto do INSS na nota. Então, a nota vai reter, por exemplo, 11% ali. E ele está no Simples, vamos dizer. Ele não tem como se acreditar muito daquilo. Mas, de repente, em um determinado momento que ele for para o lucro presumido, a gente consegue fazer compensação cruzada. E isso é muito bacana, porque eu vou demonstrar para o meu cliente o valor de uma contabilidade especialista. Então, e nem sempre em outras áreas eu consigo trazer esse valor agregado. É um pouco difícil para o contador. Sim. Né? Trazer um valor agregado e demonstrar que ele simplesmente não vai enviar guias. Ele vai olhar para a tua empresa de uma forma diferenciada. Sim. Queria trazer um pouco dessa, talvez, dualidade, né? Muitas vezes o empreendedor vê o contador como um vilão ou como, talvez, um mal necessário, né? E não é só isso, certo? Eu acho que o contador, a pessoa que lida com o financeiro, ele tem poder de instruir gerencialmente, de dar alternativas ou até mesmo subsídio para tomada de decisão. Explica um pouco mais isso, como é que você atua, como é que você entende que deveria funcionar um departamento contábil dentro de uma construtora, uma incorporadora, uma empreiteira? O departamento contábil dentro de uma construtora, empreiteira ou, né, ela vai estar muito próximo do departamento contábil. Às vezes eles vão estar até unidos. Então, do contábil junto com o financeiro. Talvez até unidos, próximos. Por quê? Porque dentro de, por exemplo, construtoras, a gente talvez não tenha notas fiscais emitidas, a gente tenha contratos. Então, a gente vai controlando isso de uma forma um pouco mais próxima. É que nem, por exemplo, empresas de aluguel. Eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo, eu falo, olha, já coloca o contrato do aluguel e do lado tu coloca a data do vencimento. Porque quando tu bater o olho, tu já sabe. É rápido aquilo dali para você conseguir controlar. O contador, tu falou uma coisa bem interessante, né? É um mal necessário. Algumas empresas ainda pensam que a gente trabalha para o governo, né? Que a gente está ali... Fiscal da Receita. O fiscal da Receita, apertando o botão e falando assim, ó, vai lá atrás desse cliente que ele está fazendo tudo errado. E o contador não quer isso, muito pelo contrário. A gente nunca quer que o nosso cliente caia numa malha fiscal. Porque, primeiro, é mais trabalho, para a gente ter que justificar tudo aquilo que aconteceu. Normalmente, a Receita vai pegar 5 anos para trás. Então, a gente vai ter que voltar 5 anos da contabilidade explicando muita coisa. Então, a gente não quer isso. A gente faz o máximo possível para que tu não caia numa malha fiscal da Receita Federal. Então, isso é uma coisa que a gente cuida muito. E estar próximo do cliente, primeiro, na nossa visão, vai minimizar os riscos dele, vai ajudar no nosso trabalho, para que a gente consiga entender o que está acontecendo na empresa dele. Qual é o teu momento na tua empresa hoje? Tu planeja expandir?
tu quer criar um braço diferente, tu quer ir para outro caminho, tu quer falar comigo sobre clientes que fazem a mesma coisa que você para entender que nível eles estão, não abrindo os dados do cliente, jamais, mas eu digo assim, entender em que pé que eles estão. Porque eu vou ter hoje dentro do escritório, por exemplo, corretores que faturam pouco e corretores que faturam milhões. Qual é a diferença entre eles? O que eles fazem de diferente, Sara? O que você enxerga como contadora hoje de um corretor que fatura pouco e um corretor que fatura muito? O que você entende hoje, por exemplo, de uma empreiteira que não consegue estruturar os negócios e uma empreiteira, por exemplo, que tem todos os processos legais, todos os funcionários registrados? O que você hoje consegue ver? Teve até um caso bem curioso uma vez, que um cliente perguntou para mim assim, se eu sabia quanto os meus outros clientes cobravam no metro quadrado da pintura. Eu falei, olha, não consigo te ajudar nesse ponto, né? Mas a gente consegue ir para outros lados. Dele, mas você não vê na nota? Eu falei, olha, e mesmo que eu visse, né, não faria sentido. Mas eu consigo te ajudar em outros quesitos, em outras questões. E é aí que entra um contador mais próximo do cliente. Porque isso vai ajudar no nosso trabalho, com certeza, não tenho dúvidas. A gente vai conseguir conhecer melhor o que ele está planejando naquele momento, como é a operação dele e o quanto vai facilitar. E um setor contábil dentro da empresa, financeiro, que tenha tudo estruturado, facilita muito a vida do contador. Sim. Hoje em dia a gente vê alternativas sendo apresentadas para os construtores, incorporadores, de importar muitas vezes materiais de outros países, né? De operar em mais de um estado, né? Com regimes tributários às vezes diferentes, de contratar CLT, que nem você estava comentando, ou de subcontratar empreiteiras ou construtoras, enfim, um conjunto de alternativas que muitas vezes para tomada de decisão ele precisa de subsídios, ele precisa de informação que quem está mais bem posicionado às vezes para alimentar, né, ou complementar informações já existentes é justamente o contador, né? A análise de DRE, Sim. análise de balanço patrimonial, né? O que significa estar alavancado, enfim, o risco de se estar alavancado, quanto que de alavancagem que é saudável, quanto que não é. Tudo isso são coisas que um departamento financeiro e contábil podem e devem instruir na parte gerencial, não é? Principalmente na questão de impostos. Eu acho que a questão ali que eu comentei atrás do INSS é uma questão que muitas contabilidades não fazem, que é a própria compensação, é você compensar o imposto que foi descontado, né, seu, com outros impostos. Isso é meio que novo, a partir ali de 2018, vamos supor. Então, é uma coisa que está ainda sendo falada, sendo comentada sobre isso. Existia um caso também comigo que a construtora queria o RET, né, eles queriam ali entrar na questão do RET, e eu falei, olha, para tu ter o RET tem que afetar o patrimônio. Ai, mas o que é? Eu não vou poder tirar lucro, eu vou ter que afetar só uma obra, eu vou afetar duas, como é que vai funcionar essa questão? E conversando com ele na parte de afetação do patrimônio, de como ele ia ter que ter toda essa parte bem estruturada, o que ele pode retirar da empresa e o que não pode, porque o patrimônio está afetado, ele não quis. Ele preferiu pagar mais para não ter que afetar e poder tirar a parte dele da empresa. Ele queria tirar os lucros. Então, não que ele não pudesse. Existe uma linha tênue nessa questão de poder e não poder. Então, ele decidiu que não. Mas tu concorda que houve toda uma conversa com ele, claro. A gente entendeu o posicionamento dele. Sim. E eu falei, olha, tem consciência que tu vai pagar? Eu tenho consciência que eu vou pagar mais. Isso, para mim, vai fazer a diferença. Então, esse percentual que era do RET para o percentual que ele ia pagar na venda dos apartamentos depois de prontos, fez total diferença. Porque quando a gente fala, por exemplo, de incorporação, a gente fala de uma contabilidade totalmente diferente. Né? A gente está falando, por exemplo, de venda na planta ou venda de imóvel pronto. A venda na planta, a gente vai ter uma contabilidade um pouco diferente porque a gente está falando do POC. Então, o POC vai caminhar junto com a contabilidade. O quanto anda a obra, né? Vamos tirar um pouco dos termos técnicos. Porcentagem de obra concluída, né? Vamos tirar um pouco aqui. Conforme a obra vai caminhando, a contabilidade vai caminhando junto. Então, por exemplo, lá dentro da DRE, a gente vai ter um valor diferente do faturamento. E isso é muito interessante de fazer, porque você vai vendo dentro da contabilidade os imóveis sendo construídos. As casinhas, vamos dizer assim, elas vão sendo construídas junto e conforme aquilo vai acontecendo. E em contrapartida, por exemplo, nós gostamos sempre de ter profissionais de regularização de obra em conjunto. Então, como a gente não domina tanto essa parte da regularização de obra, nós entendemos, mas nós gostamos que as empresas contratem uma pessoa especialista. Por quê? Porque tem algumas questões dentro da regularização da obra que vai fazer você pagar o INSS ou não. E isso vai fazer a diferença
né? Então, eu estava conversando com um cliente e ele falou, Sara, eu tenho um imóvel lá, um cliente novo, já está em fase de finalização, mas a minha guia do INSS veio mais de 50 mil reais. Eu falei, nossa, e não tem contabilidade? Daí ele falou, até tem, mas eles não fazem direito. Eu falei, pois é. Mas com uma contabilidade bem estruturada e uma pessoa especialista, talvez ele não tivesse essa guia de 50 mil reais. Sim. E é aí que a gente consegue demonstrar valor dentro da contabilidade, na construção civil. Então, tu vê que tudo que eu falei para ti, né, até o momento, é só demonstrando possibilidades da gente conseguir. Não é em todas as áreas que a gente consegue isso. Sim. Mas o contador não vai apertar o botão denunciando o cliente, ele não vai. Lá muitos contadores passam a COAF também. Existem contadores que transmitem a COAF para alguns clientes, principalmente corretores de imóveis, que mexem com propriedades de alto valor. E eu nunca vi um contador indo lá dizer, olha, ele fez tudo errado. Pode ir lá autuar ele. Não, o contador vai lá e diz que está tudo certo, tudo maravilhoso, tudo lindo. Então, não, o contador não quer o mal do cliente, muito pelo contrário, a gente não é o mal necessário, né? A gente é um parceiro, é um amigo, realmente. Sim. E isso na Nortam, a gente tenta trazer o mais próximo possível. O mais próximo que o cliente conseguir estar do escritório é melhor. E só tem um único detalhe nessa questão do cliente estar próximo. A gente não consegue estar sempre próximo do cliente, então a gente precisa que o cliente também queira busque, né? Porque assim, se tu paga uma contabilidade todo mês, tu concorda que muitas vezes o cliente fala assim, Sara, me desculpa tá te chamando. Tu não tem que me pedir desculpa por estar me chamando. Tu me chama, tu precisa de mim, tu me liga, eu vou atender, a gente vai conversar. Mas tu tem que buscar também. Sim. Porque senão eu não consigo te ajudar. Sim, você tem que ser ativo nessa busca, né? Você precisa incluir ele nas novidades, né, nos assuntos da empresa. Acho que esse que é o frigir dos ovos ali, né? Olha, eu quero vender, eu quero expandir, eu quero ir para outro estado, eu quero fazer aluguel, eu quero construir, não, eu só quero incorporar. Então, tudo isso acho que tem que partir do incorporador, do empreendedor, buscar, né, a atenção do contador. E como no escritório nós somos 3 sócios, normalmente existem clientes que têm um pouco mais de afinidade um com o outro. Então, eu sempre digo, tem para você escolher, somos 3. Você prefere uma pessoa um pouco mais centrada, tu vai falar com o Júnior. Tu prefere uma pessoa um pouco mais animada e assim, sabe aquela pessoa que vai te abraçar, tu vai falar com o Marcos. Sim. Agora, se tu quer um pouco ali dos dois, tu vem falar comigo. Que daí eu sou meio que no limite, nem muito para lá, nem muito para cá. Então, eu falei para um cliente esses dias, eu falei assim, por que tu não me ligou? Sara, que eu tenho mais afinidade com o Marcos. Eu falei, tudo bem, então. Então, vai lá, resolve com ele. Mas, então, isso é bem bacana, assim, que os clientes, eles vão escolhendo quem eles têm um pouco mais de afinidade e a gente vai criando laços com ele. Sim. É bem bacana. Viu? E falando um pouco dessa parte cultural que a gente estava mencionando, né? E às vezes o colaborador não querer ser CLT, ele partir para uma MEI, mas em específico com relação ao RET, né? O Regime Especial de Tributação, o patrimônio de afetação que a gente estava comentando. Muitos fornecedores da construção civil, eles têm dificuldade, eles não têm costume de fazer nota fiscal, né? Às vezes não tem nenhuma empresa para fazer nota fiscal, quem dirá entender como é que funciona o mecanismo da nota fiscal e não consegue emitir e tal. Como é que funciona para uma empresa que tem o RET, que está operando sobre o Regime Especial de Tributação, contrair um serviço que não tem nota fiscal? É muito difícil. É muito difícil. Até porque tem uma pegada muito, muito interessante aí. Ou uma empresa do lucro presumido, que não está no Simples, ou uma empresa que está no Simples, mas está no anexo 4, que é diferente ali na questão da tributação, e ela contrata um MEI, prestador de serviço, que nós estamos falando de pintura, elétrica, nós estamos falando de 20% do INSS. Então, essa questão do contrato, ele é muito específico. Imagina que eu contrato sem saber que ele é do MEI. Então, eu tenho 2 empresas do meu lado. Eu sou Sara, construtora, lucro presumido. Vou contratar o Pedro, que é Simples Nacional, eu vou contratar um outro colega ali que é MEI. Mas esse colega MEI aqui, ele fez um desconto muito mais acessível que o Pedro. Muito mais, assim, ó, aquilo ali de letra. E ele não conversa com o contador dele. Não conversou, não quis saber, simplesmente contratou o MEI pelo preço, pelo valor. Chegou na contabilidade, eu recebo a nota e falo, puxa vida. E 20% do INSS sobre nos serviços de elétrica, pintura, hidráulica. Sim. Então, essa informação é uma informação importantíssima. E principalmente na questão assim, porque o RET eu preciso ter tudo documentado. Na verdade, eu preciso ter tudo documentado em todas as áreas. Mas assim, é muito difícil. Então, ele pegar... O que provavelmente ele vai fazer nesse caso? Ele vai pagar em dinheiro.
Provavelmente é isso que vai acontecer. Ele vai pagar em dinheiro e aquela informação não vai passar pela contabilidade. Aqui a gente está bem aberto em falar isso, então não tem problema de falar isso daí. Isso daí acontece. É prática de mercado. É prática de mercado. Não quer dizer que seja certo ou errado, é prática de mercado. Prática de mercado. Porque existem contadores que vai dizer assim, você vai ter que fazer dessa forma, porque tem que ser assim, porque senão você vai sofrer isso, aquilo. Faz todo um terrorismo na cabeça do cliente. Se eu agir dessa forma, a primeira coisa, o cliente vai esconder as coisas de mim. Vai. Eu não quero falar com a Sara, porque senão a Sara vai brigar comigo, porque isso aqui não vai dar certo. Então, se eu for por essa linha, não vai dar certo. Eu preciso ir por uma outra linha, que é a linha de eu sou tua amiga, tamo junto, vamos aqui. Vamos te ajudar a entender o que é melhor. E a primeira coisa que eles vão perguntar para mim é da questão do dinheiro. Sara, eu posso pagar em dinheiro? Eu não posso. Precisa ter nota? Não precisa. Mas tem muitas coisas que tá nesse bolo de informações e de decisões que a gente precisa tomar. Principalmente essa dos 20%. Isso vai fazer totalmente a diferença. É que muitas vezes, Sara, fazendo talvez a outra parte aqui, né? O contador, ele traz um problema, mas que não vem de mão dadas com uma solução, né? Pode Então, o contador às vezes vem, não, você tem que pagar 20% a mais por causa do INSS. Tá, mas beleza, eu não quero, isso aí, né, não foi combinado com ele isso, não estava no meu orçamento, vamos dizer assim, imposto é problema dele, e daí, vamos dizer assim, trouxe um problema, né, não trouxe uma possível solução, nem para esse caso e muitas vezes nem para o próximo, não instruiu, ó, na próxima vez você verifica junto na receita se é MME, se não é, então vou dizer o que eu faria nesse caso, tá? Chegou uma nota de MEI ali e não é. Primeira coisa que a empresa vai querer fazer é descontar do MEI. Não pode. Tá? Primeira coisa, não pode. Naquele caso, provavelmente o empresário ele vai ter dois caminhos. Ou ele fecha o olho para aquilo que está acontecendo e corre o risco, porque aqui a gente tem uma outra linha bem pequenininha ali. Tu concorda que eu estou aqui como uma consultora? Eu estou prestando um serviço para ti, porque a contabilidade é prestar um serviço. Sim. A contabilidade é um braço da empresa. Então, se tu não tem uma contabilidade interna, tu tem uma contabilidade externa, ela é um braço da tua empresa. Então, ela está ali prestando um serviço para ti, que é a empresa. Ah, mas o contador responde em certas questões. Sim. Mas tu precisa se colocar na posição de responsável sobre aquilo que está acontecendo. Então, eu vou dizer assim, Pedro, tu quer correr o risco disso daqui? Ah, Sara, eu quero. Como que a gente vai fazer nas próximas vezes? Então, nas próximas vezes, nós vamos fazer dessa forma. Aquilo ali foi uma linha de corte. Tu decidiu não fazer o certo, tu fez totalmente o errado. E tu assumiu o risco daquilo, é verdade. Tu entende? Porque se eu forçar tu fazer uma coisa diferente, tu vai me odiar pro resto da vida. Porque eu quis que tu fizesse daquela forma. Então, eu coloco pra ti a responsabilidade sobre aquilo e tu entende que ali houve uma linha de corte. Então, nos próximos contratos, nós vamos analisar diferente. O cliente, ele vai criando uma cultura. E ele vai entendendo que ele precisa vir falar comigo para ele não ter aquele problema de novo. Porque aquilo dali traumatizou, aquilo dali foi, entendeu? Ele fala, não, eu não tenho dois caminhos, o certo ou o errado. Não tem um caminho alternativo, entendeu? Eu não posso descontar do MEI. Ah, mas e se eu fizer um acordo com ele? Aí é contigo, entendeu? É contigo essa questão. Então, a gente tem que fazer uma linha de corte. Dali pra frente, a gente vai fazer um plano diferente. Assim como tem empresas, sim, que preferem fazer dessa forma. E elas vão conseguir um desconto muito maior, mesmo pagando os 20%. Mas é um assunto bem delicado, essa questão. Sim, é delicado porque essa percepção do que é certo e errado, às vezes para o empreendedor, o certo é aquilo que vai viabilizar meu negócio, e não aquilo que é o legal. E às vezes para o contador, o certo é aquilo que é o legal, o que está de acordo com as leis e normas, e a viabilidade do negócio fica em segundo plano. E assim, ó, muitas vezes a pessoa que começou a empreender, ela começou a ter por exemplo, vamos começar lá embaixo. Assim, o comecinho de tudo, né? Não lá embaixo, mas o comecinho de tudo. O empreiteiro. Ele não sabe nem o que é CNO, muitas vezes. Ele não sabe. Ele não sabe que no CNO ele vai tributar diferente. Que quando tem um CNO de obra, porque eu digo assim, ó, qual é o tipo de tributação hoje para o empreiteiro? Tu tem duas modalidades conforme a Instrução Normativa da Receita Federal. Tu vai ter a obra que ela está em andamento, ou seja, uma obra que eu vim aqui no estúdio e eu modifiquei alguma coisa. Né? Eu alterei isso, eu troquei luminária, eu troquei piso, eu modifiquei. E tem a obra que eu construí o estúdio. E isso tributa-se diferente. E muitas vezes a gente só vai descobrir que aquilo dali foi uma construção depois que já chegou na empresa. Então, quando chega uma empreiteira no escritório, o que eu faço? Senta aqui, agora nós vamos conversar. Tu vai pegar obras assim ou tu vai pegar obras de outra forma? E ele vai dizer pra mim, olha, Sara, eu vou pegar só obras que eu só vou reformar. Ah, então ok. Então tu vai tributar no anexo 3, tá tudo certo, bonitinho, só tem o ISS retido.
Agora tu vai tributar nos dois lados, então a gente precisa ter mais proximidade. E isso vai fazer com que a gente fique mais próximo do cliente, porque ele vai ter isso daí, de uma hora é reforma, uma hora é uma obra que ele vai construir tudo. Então, aqui tem outras vertentes, sabe? Então, sem essa proximidade, o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui e a gente vê CNO de obra na nota fiscal, a tributação é muito maior. E se ele não fez essa conta, aqui o lucro dele, que muitas vezes é pequeno, vai se transformar em nada. Vai embora. Vai embora. E daí a gente entra numa bola de neve. Porque ele recebe uma guia alta para pagar imposto, ele não paga, porque é o lucro dele. E isso vai se transformando em bolas de neve cada vez maiores, com cada vez mais empresas devendo impostos. Sim. Entende? Porque até estava vendo ontem uma discussão, né, numa rede social, o pessoal falando assim, eu pagaria imposto se pelo menos eu soubesse que aquilo voltou para a sociedade. Mas como não volta, então eu não vou pagar. Então, tem uma questão também cultural nessa questão do imposto, em pagar o imposto. O cliente fala que pagou chorando, eu concordo, eu também sou empresária. Né? Nós, contadores, também pagamos impostos. Então, às vezes, o cliente acha que a gente não pagou imposto. A gente não tem uma isenção do governo por ir lá apertar o botão dedurando o cliente, a gente não ganha um desconto no imposto, a gente paga normal igual a todo mundo. Sim. Então, da mesma forma que é difícil para o meu cliente, também é difícil para mim. E é aí que a gente entra numa linha de proximidade. Sim. Quando ele entende que aquilo também é difícil para mim, a gente vai conversar de empresário para empresário. Olha, para mim também é difícil. Eu também tenho essa dificuldade. Isso também acontece comigo. Então, aí a gente consegue ter essa amizade mais próxima e fica algo mais gostoso de ficar ajudando ali. Sim, tem uma frase no inglês que é don't shoot the messenger, né? Não atire no mensageiro, né? Porque não foi o contador que fez a lei, não foi o contador que criou o imposto. Ele, às vezes, está comunicando o que está escrito dentro daquele arcabouço de lei, que é extremamente complexo, né, Sara? A parte fiscal no Brasil deve ser uma das mais complexas do mundo, né? E o contador está assumindo a posição difícil de ter que falar, olha, você tem que ceder parte do que você trabalhou para o governo de acordo com procedimento tal, lei tal, lá, né? Tu quer que eu fale uma coisa que deixa mais indignado ainda? É quando ele quer tirar lucro e eu falo que na contabilidade não tem lucro. Aquilo, assim, é como se fosse uma faca que foi dentro do coração. Porque muitas vezes, quando a contabilidade não reflete exatamente o que acontece dentro da empresa, o lucro contábil não é o lucro real que está lá dentro. Então, eu sempre digo que o empresário ele não pode sangrar a empresa. E o que é fazer isso? É tirar todo o lucro sem realmente ter um lucro lá. Vou tentar deixar um pouco mais fácil de entender. Sim. Imagina que tu faturou um valor de 50 mil, lá tu teve 50 mil de faturamento e foi tendo despesas. E para você, no final, tu ficou com um lucro de 20. Só que tu esqueceu que teve imposto, tu esqueceu que teve contador para pagar, tu esqueceu que teve os impostos da folha de pagamento, tu esqueceu de muita coisa. E eu falo assim, Pedro, só ficou 5? Sim. E tu fala, não, aqui eu tenho mais. Eu falei, só ficou 5. Tu não pode tirar esse valor. Mas o dinheiro é meu. Eu vou ter que dizer pro governo quanto... Vai. Tu não pode tirar mais do que tem na contabilidade. Não tem como, senão você vai tirar um lucro que não existe na contabilidade. Ah, mas e como que a gente faz que tudo fique a mesma coisa? Aí se aproximando. Isso é muito difícil para o empresário. Ele tem que pedir para mim quanto ele pode tirar de lucro. É uma coisa assim que dói, fere para ele. Mas, por enquanto, né, eu sempre digo, olha, tu pagou imposto lá atrás, o lucro hoje o lucro não é tributado, pelo menos até a data de hoje não temos tributação sobre isso. Tu pode tirar, só que a gente tem que conversar antes. Isso na cabeça dele não consegue entender. Ele acha que o dinheiro que está ali na empresa é tudo dele, é tudo a mesma coisa. Eu falo, não é. São duas pessoas diferentes. A tua pessoa jurídica e a pessoa física são pessoas diferentes. Sim, com certeza. Eu acho que cultural também do brasileiro misturar, né? A pessoa física com a pessoa jurídica e tirar dinheiro de um lugar, colocar no outro como se fosse o mesmo bolso. E na verdade não é, né? Isso um cliente já falou para mim. Ele tinha várias empresas, mais para a parte de holding, então eles tinham várias empresas assim, administradores e tudo mais. Foi criando aquela estrutura contábil bacana que a gente vê a empresa mãe com várias outras empresas lá. E eu falava, olha, tu precisa integralizar o capital social. Ele falava, Sara, mas eu vou tirar de um bolso e colocar no outro. Daí eu falei assim, mas a legislação pede que você integralize o capital social. Eu preciso ter. Se tu tá colocando capital de 100 mil, a gente precisa integralizar esse capital. Sim. Senão fica uma falsa integralização de capital que tem uma outra vertente aí. Não, mas eu vou tirar de um bolso e colocar no outro. Então a gente colocava a integralizar. E isso ficava, assim, a perder de vista, porque eu posso colocar integralizar. Isso posso colocar, só preciso de uma data no meu contrato social. E ele colocava a perder de vista, porque ele usava exatamente essa frase que tu falou. Eu vou tirar de um bolso e vou colocar no outro. Não faz sentido. E daí, a gente cria, né, juntamente com ele foi criada uma estrutura e ele colocou a integralizar a perder de vista já. Sim.
com toda essa complexidade, né? Vários regimes tributários, se é ou não é reforma, se começou do zero, se não começou, se vendeu na planta, se não vendeu. Nós temos em vista, em breve, ou talvez já iniciado, né, a reforma tributária. Uhum. Comenta um pouco sobre a gente da reforma tributária, de que forma que isso interfere na construção civil, na incorporação imobiliária. Já existe alguma coisa que a gente pode esperar ou está muito nublado ainda? Como é que está essa situação? Está um pouco nublado, mas a gente já tem coisas em vista. Por exemplo, que nos venderam, né? Venderam para ti, venderam para mim. Facilidade, simplicidade, simplificação. Vai ser tudo mais tranquilo. A gente vai falar de IBS, CBS, que são os dois que vão substituir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, né? O imposto de renda e contribuição social, elas ficaram de fora. Então, não tem nada ainda para falar de imposto de renda e contribuição social. Até porque a gente pensa assim, mas então se for lucro presumido ou for lucro real, a gente tem que parar só um pouquinho, né? Porque o imposto de renda e a contribuição social ficaram fora. Então, a gente está falando de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Então, é isso que a gente vai substituir. Só que ainda está nublado. O que a gente sabe até o momento é que a gente vai ter um período de transição, que vai começar aqui agora em 2026 e vai até mais ou menos 2033. Então, é um período grande e talvez em algum determinado momento as empresas tributem dos dois. Eu vou pagar imposto dos dois? Eu acredito que não. Tá? Mas vai ter um momento que a gente vai estar fazendo uma tributação em conjunto. Do mesmo jeito que o Simples, por exemplo, vai poder ser híbrido. Então, tu imagina que loucura que vai ser. Tu vai tributar uma parte dos teus impostos tudo no Simples e uma parte você vai poder ter crédito e débito como se fosse lucro presumido. Tu entende que a simplificação, no final das contas, eu não consigo enxergar muito essa simplificação. Eu vejo que tudo que o contador soube, né, a base não muda, mas tudo que a gente entende até o momento, a gente faz uma linha de corte. E a gente começa a aprender tudo de novo. Sim. Né? Então, tem dois tipos de contadores. Aqueles que vão se especializar e que vão ser aqueles que vão ser engolidos pela reforma tributária. Quando você fala que você não vê uma simplificação, você está se referindo ao período de transição, que vai ficar menos simples, já mais complexo, ou mesmo daqui, vamos supor, 15 anos? O que eu vejo é que a gente está falando de 2026 a 2033. É um período grande. Segundo, que os dois impostos, né, o que vai substituir o IBS e o CBS, hoje, por exemplo, na construção civil, na venda, a gente não tem ICMS. Mas se todo mundo vai tributar CBS e IBS, tu concorda que o ICMS vai ficar um pouco confuso na construção civil? Com certeza. E talvez a gente tenha um aumento. Então, quando a gente fala de alíquotas específicas, o pessoal está falando em torno de 30% a 26,5% de imposto na construção civil. Aí a gente vai ter alíquotas de redução, 60%, 40% de redução. Então, sim, a gente vai poder tomar crédito, e isso vai ser uma coisa bacana, na questão de poder tomar crédito, de quem, na parte dos impostos ali federais, a gente vai conseguir fazer isso, mas ainda tem uma complexidade muito grande. E para o contador, existe uma complexidade da gente ter que parar e estudar tudo de novo. Imagina, um contador que tem 50 anos já de trabalho, ele vai ter que estudar tudo de novo, para a gente conseguir falar para o empresário. Se para a gente está difícil entender, quem dirá para o empresário? E é aí que tá. Eu penso assim que esse momento agora, o próximo ano, é o momento do empresário parar e analisar o que vai acontecer com a empresa dele daqui para frente. O quanto a reforma tributária vai impactar a empresa dele. E a gente está falando de tudo. A gente está falando de saber qual é o melhor fornecedor para comprar. Porque eu posso comprar de um fornecedor que vai me dar crédito, mesmo na construção civil. Como eu posso comprar de um fornecedor que não vai me dar crédito. E aqui eu ainda abro uma linha um pouquinho mais, saindo um pouco só dessa questão da construção civil, mas também entrando nessa linha, a gente está falando de um tipo de pagamento diferente. Né, que quando você for pagar, se você tiver um pagamento, não vou usar uma palavra técnica aqui, mas só para tu entender. Eu vou fazer um pagamento para ti de R$1.000, por exemplo. E daí tu tem um equipamento de pagamento que nesse pagamento que eu vou fazer para ti, já desconto o imposto. Por quê? Porque eu só vou me creditar daquele que realmente pagou o imposto. E qual é a minha certeza que tu vai pagar o imposto? Talvez nenhuma. Então, nesse momento, é um sistema que ele vai trabalhar tanto online quanto offline. E lá foi os R$1.000, aí desses R$1.000 já vai descontar IBS e CBS, e você já vai receber o líquido. E eu vou ter a certeza que o imposto foi recolhido direto para o governo. Sim. Como vai funcionar? A gente só sabe que vai ter, que é para funcionar e que é para ser uma coisa que vai facilitar. E esse é o problema, né? Toda vez que a gente lê a parte da reforma tributária, a gente lê em facilitação. Mas não é isso que a gente está enxergando.
A gente está enxergando, como tu falou, um período bem nublado, que a gente já não sabe exatamente para que caminho que aquilo vai acontecer. Então, a gente precisa de uma legislação mais clara, mais específica, para a gente conseguir ajudar o nosso cliente. Senão, realmente vai ficar um pouco complicado. Eu tenho receio, Sara, que isso está facilitando para o leão, né? Para ele que está facilitando, todo mundo informando, né? A gente, vamos dizer assim, nos é exigido uma super transparência e tal transparência não retorna, não é unilateral, né, me parece. É que tu concorda que cada vez mais o dinheiro ele vai começar a se extinguir. Entende? Ou o dinheiro cash, né? O dinheiro, papel, moeda, exatamente. A cada vez mais ele vai começar a não ver circulação. Eu vou trazer um parênteses aqui. A escola do meu filho pediu que a gente mandasse notas de 2, 5 e 10 reais para que eles fossem no mercado, para que eles tivessem contato com o dinheiro. Porque eles não entendem isso. As crianças de hoje em dia, elas acham que o dinheiro é totalmente digital. Que passou o cartão vai estar pago. Eles não têm essa percepção de dinheiro, papel, moeda, de saber. Então, quando eu coloco, por exemplo, o cartão na mão do meu filho, ele gasta, assim, como se não houvesse amanhã. Mas se eu der uma nota de 50 reais para ele, ele vai segurar. Porque ele vê o dinheiro indo. Uhum. E isso é uma coisa que eu vejo que cada vez mais é mais difícil a gente conseguir ver a questão do dinheiro. Porque é tudo digital, né? Qual foi a última vez que você foi no banco, por exemplo? Para sacar dinheiro para pagar uma conta. Né? Tu não vê mais esse tipo de coisa acontecendo. Então, nessa questão do próprio pagamento, de ser descontado na fonte o imposto, a gente já está falando de um controle muito maior. Muitas empresas vão ir para essa linha, porque elas vão querer ser aquele cliente que dá crédito. Isso vai trazer um pouco mais de competitividade para essas empresas, elas vão fornecer o crédito. Porque o crédito no Simples ele vai ser muito pequeno. É muito pequeno, porque ele vai seguir a linha da faixa do Simples. Então, vai ser pouquíssimo. Talvez para você, uma construtora, uma incorporadora, não vale a pena comprar desse pequeno, médio empreendedor. Vai valer a pena de comprar daquele que vai dar um crédito maior. Uhum. Então, isso são análises que a contabilidade vai ter que fazer conforme cada empresa. Então, por isso que falar de reforma tributária, a gente entra num âmbito grande. Sim. Porque eu posso, por exemplo, ser uma incorporadora que vou seguir para um caminho, eu posso ser uma construtora que vou querer para outro. Então, a gente vai ter que fazer uma análise muito estruturada. Sim. Hoje, o nosso sistema contábil já dá um parâmetro de imposto. Então, eu fiz um cálculo esses dias para uma empreiteira, né? E, por exemplo, ela estava pagando naquele mês 4 mil de imposto. No cálculo da reforma, assim, sem olhar muito, ele passou de 4 mil para 7. Então, ele teve um aumento bem considerável de imposto. Assim, só num cálculo rápido que a gente fez. Claro que daí a gente vai ter uma linha de redução, a gente vai ter várias coisas que a gente vai ter que entender e entender como que eu vou poder aplicar para o meu cliente. Isso tudo vai ser um estudo. Vai ser um estudo de caso de cada empresa. Hoje no escritório a gente já sabe que o ano que vem a gente vai estudar empresa por empresa para entender o que vai valer a pena para o nosso cliente, o que não vai valer, o que é melhor para ele, quais vão ser os melhores fornecedores para ele. E aí que entra a nossa parte consultiva, de entender o que vai ser melhor. O que vai ser melhor para o Pedro, o que vai ser melhor para uma empreiteira, o que vai ser melhor para uma incorporadora, quais são os melhores fornecedores, quais vão ser os fornecedores que não vão valer a pena. Sim. Então, tu concorda que isso vai mexer no custo de tudo? Vai. Existem até, eu estava lendo matérias essa semana de alguns advogados falando que eles entendem que o valor dos imóveis vão encarecer. Que a gente vai ter um aumento no valor dos imóveis por conta disso, para que compense isso. Então, assim, cada um hoje, se você colocar reforma tributária, tu vai encontrar várias informações de opiniões de quem está lendo, de quem está estudando a legislação, para a gente conseguir entender como ajudar o nosso cliente. Mas, de qualquer forma, eu digo assim que também é uma oportunidade para os contadores, para conseguir ajudar os clientes, conseguir demonstrar, né, algo que vai fazer a diferença neles e não simplesmente que eles paguem mais impostos. Porque esse não é o motivo hoje, né, da gente trabalhar na parte contábil. Sim. Esse sistema de crédito... Bom, primeiro, né, pelo que você comentou, ou pelo que eu entendi, pelo menos, tem uma tendência de se privilegiar o grande comércio. Tem. Os grandes grupos. Não deveria ser, talvez, ao contrário? Será que não seria interesse do governo brasileiro, que costuma ser um governo mais populista, ou pelo menos se diz, né, privilegiar o pequeno e médio negócio? Mas, Pedro, se você olhar para o pequeno e médio negócio, imagina um MEI, por exemplo. Ele vai na internet hoje e ele abre o MEI, concorda? Sim. Ele abre o MEI em 10 minutos. Em 15 minutos ele pode emitir uma nota fiscal. Aí um dia ele foi lá e emitiu uma nota fiscal e nunca mais utilizou o MEI. Aonde está escrito que porque ele nunca mais utilizou o MEI, ele não precisa pagar a guia do MEI dele mensal? Não está escrito em lugar nenhum.
Ele teria que procurar, né? Ele teria que ter vontade, mas ele tá pensando só em ganhar o dinheiro dele. Sim. Ele precisou um dia emitir uma nota. Ele foi lá, abriu um MEI, correu, emitiu uma nota, ele fez tudo sozinho, vídeo no YouTube, legal. Daqui 2, 4, 5 anos, ele nunca mais usou o MEI dele. Ele descobre que ele tem uma dívida de 20 mil reais. Isso já começa lá atrás, se tu pensar, que o governo, ele... porque a gente vai facilitar o MEI. Mas e daí quando esse MEI descobre uma dívida dessa? Entende? Não tem uma informação clara. É porque o trabalho desse MEI é ser sorveteiro, é ser pedreiro. Esse é o trabalho dele. Ele tá preocupado no leite, lá no morango, que ele vai usar no sorvete dele. E daí o Estado fica empurrando um monte de tranqueira pro cara se atualizar e o cara não dá conta. O cara não dá conta. Exatamente, ele não consegue. Então, em que momento que o governo, hoje, olha para pequena e média empresa? Tu entende? Eu vejo assim, deveria ter uma forma diferente disso acontecer. É a mesma coisa, por exemplo, que ele não é o MEI, ele vai tributar na pessoa física. Rendimentos maiores. A gente já está falando de uma carga tributária elevada. Uhum. Então, eu não vejo, assim, uma facilidade tão grande. Começa-se pelo Simples. Do Simples Nacional, não tem Simples nenhum. Se a gente for olhar, por exemplo, as empresas do Simples na área de comércio hoje, tu vai pagar impostos fora do Simples. Sim. Então, existe uma complexidade muito grande e isso faz com que a própria empresa não entenda o que ela paga de imposto. E como ela não entende o que ela paga de imposto, provavelmente o custo do serviço ou do produto dela é errado. Sim. E é aí que a gente tem uma lucratividade muito baixa. Então, eu vejo assim que se a gente tivesse uma facilidade maior nessa questão de regras, algo bem mais específico. Se você colocar, por exemplo, no site do Normas hoje e colocar alvenaria, tu vai ver não sei quantas instruções normativas. Muitas vezes uma contradiz a outra, uma complementa a outra. E imagina para o contador ver lá 200 instruções normativas e precisa responder o cliente de uma dúvida que ele tem. Sim. Então, até para nós, a gente fala assim, ó, vai fazer desse jeito. E ele vai perguntar, é 100% seguro? Não. Não é porque tem informações que são dúbias, que tem normas que são uma contra a outra, né? Então, com certeza. A gente tenta ir por aquilo que é mais seguro. Então, eu sempre digo para o cliente assim, existem riscos calculados. Se tu for por esse caminho, o risco é menor. Se tu for por esse caminho, o risco é maior. Então, por onde que a gente vai? Não, Sara, a gente vai pelo mínimo. Aí a gente vai chegar num outro gargalo. Aí a gente vai decidir de novo. Aí a gente vai chegar em outro gargalo. Nesse momento, ele já está quase desistindo já de empreender. Ele já não quer mais. Sim. Ele já acha que tudo aquilo é tão complexo que a única coisa que ele quer é vender o sorvete dele, ou fazer a obra dele, ou colocar o vidro, entende? Eles só querem fazer o trabalho deles. Eles não querem ter toda essa questão. E aí eu talvez traria uma coisa muito mais assim, muito mais lá atrás, que é quando a gente aprendeu na escola. Entende? Eu tenho a sensação que o sistema público, ele não nos ensina a lidar com o dinheiro. É uma coisa muito voltada para você ser empregado. Então, não tem uma questão lá atrás, na escola, para a gente aprender com aquilo, lidar e entender um pouco mais de como vai funcionar depois. Mas acho que entra um pouco também, Sara, concordo contigo, tá? Mas também tem a questão de cada vez mais a nossa sociedade, o nosso mercado de trabalho, ele é segmentado, né? Cara, o sorveteiro tem que saber fazer sorvete, sabe, assim? E daí, esse lance de... Claro que é importante ele saber lidar com o dinheiro, mas essa montanha de tributos e de regras, cara, não é sobre dinheiro mais. Não. Né? Não é sobre dinheiro mais. Ele deixou de ser sorveteiro, ele é quase um contador, sabe assim? É, exatamente. Então, tu imagina para o contador que ainda tem que explicar tudo isso e ainda tem que ser empresário contábil. Sim. Então, eu concordo contigo. Ele tem dois caminhos para seguir. Ou ele entende do negócio dele, ou ele faz sorvete. Eles não conseguem fazer a mesma coisa. E daí, eu sempre digo assim, quando uma empresa começa, ele trabalha, vamos imaginar que tu vende sorvete. Tá lá vendendo teu sorvete, legal, tu começou a faturar 4, 5, 6 mil na pessoa física. Eu vou dizer, olha, não vale a pena, a gente pode começar de repente a ir para um MEI. Aí ele sai do MEI e ele já tá vendendo 10, ele abriu a primeira loja dele. Tá vendendo ali, tá faturando 20, 30 mil reais, ele não pode mais ser MEI, ele já tem que ir pro Simples Nacional, certeza. Daí eu vou explicar para ele que agora no Simples o dinheiro não é mais dele. Agora ele tem que prestar conta do dinheiro dele. Aí aquilo dali acabou. Ele fala, não, eu faturo 20 mil, eu vou ter 20 mil. Não, tu não vai ter 20 mil. Porque esse 20 mil tu vai ter que pagar isso, aquilo, nananã. Daí a gente vai fazendo uma conta para ele. E eu faço isso, é bem interessante. A gente faz toda uma conta para ele ali, para ele descobrir quanto que ele vai ter de líquido. Uhum. E daí ele não quer mais. Ele quer ser informal.
Ele vai querer ser informal. Vou voltar, prefiro fazer 7 mil mesmo. Isso, porque os 7 mil dele vai ser dele mesmo. Sim. Tu entende? Então, ele prefere voltar para a informalidade. A gente já começou várias empresas, a análise da empresa, e quando chegava nesse ponto específico, eles desistiam. Entende? Então, por isso que a gente vê ainda pessoas tributando na pessoa física. A gente não enxerga pessoas tributando na pessoa física. A gente está falando de carnê-leão, na pessoa física a gente vai tributar aluguel, por exemplo. Sim. Existem pessoas físicas que tributam aluguel na pessoa física, né? Sim. Com o carnê-leão. Então, a gente ainda consegue fazer isso. Mas assim, ó, a partir de 5 mil e meio, 6 mil não vale mais a pena. Sim. Já vale a pena a gente seguir para uma abertura de empresa. Mas aí o dinheiro não é mais dele. Pois é. Entende? Então, assim, o que eu espero da reforma tributária realmente, assim, como a gente está no período de transição, eu ainda espero que existam mudanças, né, que sejam realmente significativas. Eu esperar e acontecer é uma questão bem diferente, né? Mas eu imagino realmente que ainda a gente consiga falar com mais propriedade. Sim, né? com mais assertividade. Com mais assertividade nessa questão da reforma tributária, principalmente para construtoras, incorporadoras, porque hoje aqui em Balneário, tu concorda que a gente está dominado por esse tipo de empresa. É a economia local. É a economia local, é os negócios, é o que movimenta, é o que faz a nossa cidade ter tanto esse movimento, tanto essa questão do dinheiro. Realmente é a parte da construção civil, Sim. é os aluguéis, são os corretores, esse pessoal movimenta muito dinheiro. Sim. Então, a gente realmente espera que seja uma coisa muito mais específica, né? Que a gente consiga ter uma legislação muito mais específica para falar sobre esse assunto, que a gente consiga passar com mais tranquilidade. Ô, Sara, caminhando um pouco aqui mais para o nosso final, uma dúvida, essa parte de créditos, essa linha de raciocínio da reforma, é coisa do Brasil ou eles pegaram, tem algum modelo similar, foi inspirado em outra nação, outro sistema tributário? Olha, eles até podem ter inspirado em outra nação, mas eu acredito que eles olharam muito porque no lucro real hoje, no sistema não cumulativo, a gente já tem uma linha de crédito. Então, o que eu penso, assim, como eles... Se tu concorda que uma empresa hoje, na construção, que vai vender um imóvel por 5 e pouquinho, e talvez para 26, ou seja, também falar sobre ICMS, e daí a gente vai ter uma questão, porque o ICMS é por estado. Sim. E o ISS também. Sim. Então, talvez eu tenha um imóvel aqui em Santa Catarina que tenha um valor na venda ou no aluguel, mas lá em São Paulo ele tenha outro. Coisa que hoje, quando a gente vende um imóvel, a gente fala só do federal. A gente não está falando de ISS, a gente não está falando de ICMS. Se a gente vai ter o imposto, todo mundo vai pagar a CBS, vai pagar o IBS, a gente está falando que todo mundo também talvez pague ICMS e também pague ISS. Porque é uma lógica, a gente está indo nessa linha. Então, tu concorda que talvez para eu vender um imóvel lá em São Paulo seja um valor e para vender aqui em Santa Catarina seja outro. Então, os estados vão continuar tendo uma competitividade e as cidades também. Porque Balneário talvez traga uma alíquota para trazer um pessoal para cá e talvez, por exemplo, Joinville traga outra. Sim. E isso já vai ser o caos. Por quê? Porque talvez existam estados que sejam muito mais competitivos do que outros. E daí eu vou ter que falar pro meu cliente, olha, aqui tu vai vender a tanto, aqui tu vai vender a tanto. E daí ele vai ter que fazer uma escolha. Sim. Se ele vai investir lá ou vai investir aqui. Isso já acontece muito em Santa Catarina, né? Então, talvez a gente consiga, mas o que traz muitas empresas para cá. Santa Catarina é um dos estados hoje que tem um dos maiores incentivadores, por exemplo, na importação. Que tem vários tratamentos diferenciados. Então, já traz muitas empresas para cá. E algumas empresas meio que mexem, né? Tem uma matriz lá, uma filial aqui. Sim. Aí a gente vai para um outro assunto. Mas eu acredito que eles olharam um pouco para a questão da não cumulatividade que a gente já tem hoje e talvez se inspiraram em alguma coisa que está só na cabeça deles. Sim, que talvez essa inspiração vai acabar não refletindo o que eles intencionam mesmo, que é a simplificação. Não, nada de simplificado. Até o momento não encontrei nada muito fácil de explicar para o meu cliente. Sim. Se hoje o cliente já não consegue entender como funciona, quem dirá esquecer tudo que é até agora e começar uma coisa totalmente nova. Hoje, na contabilidade, a gente tem a ideia de fazer o quê para o próximo ano, né? Cliente a cliente, a gente vai chamar e a gente vai demonstrar para ele como vai funcionar. Aí, indo caso a caso, questão a questão e também entendendo qual é o caminho que essa empresa quer tomar. Porque tu concorda que a empresa pode encarar isso daí como um desafio e fazer acontecer, como a gente pode ter uma diminuição de empresas que vão atuar dentro do Brasil. Sim. Então... Legal. Sara, quero te agradecer imensamente pelo bate-papo. Também quero agradecer você que está aí em casa. Muito obrigado pela sua atenção. Parabéns por ter dedicado esses minutos, essas horas ao seu aperfeiçoamento. Se você está conosco até agora é porque você gostou do conteúdo, então dá um joinha aí,
se inscreva aqui no canal. Você também consegue nos acessar pelo YouTube, lá você me acha pelo Engenheiro Pedro Basso, no Instagram é basso.pedro, temos também no LinkedIn, temos o site na internet que é o bluerainink.com. Sara, por onde que as pessoas podem te encontrar? Quais são os seus canais? Hoje, principalmente pelo Instagram, @SaraVolensky, pode me encontrar lá. Vou trazer conteúdos de contabilidade, do dia a dia. Vai ser um prazer que todos estejam lá para me acompanhar. Fantástico. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio do Conexão BI.